será que música pode ser usada para explicar como a quântica funciona? Vamos ver um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Gomes e eu quero hoje falar com vocês, continuando essa série de vídeos que eu comecei agora analisando dois vídeos do Olavo, um vídeo e um texto do Olavo. Eu queria pegar um vídeo do Nando Moura, onde ele está olhando, falando sobre física quântica, sobre mecânica quântica, olhando sobre o olhar dele de músico, sobre aquilo que significa. Novamente, eu acho que o importante não é em si o que está sendo falado ali, mas sim a abertura que isso vai dar para a gente, para eu poder falar um pouco mais de quântica para vocês e mostrando que alguns conceitos que são divulgados de maneira errada e por pessoas influentes, né, que são recomendados pelo presidente, tudo, como esses conceitos que eles estão falando estão errados, e é bom para a gente poder entender quais são aqueles conceitos corretos que surgem dali. Como sempre, eu vou passar o vídeo aqui do meu celular. Vocês vão ouvir só o áudio, e daí eu vou parando e comentando aos pedaços importantes, beleza? Então, vamos lá. Essa é uma aula interessante para você que é professor de música, para você que é um estudante de música ou para você que é simplesmente um curioso. É interessante também se você for aquele ateu todinho, gosta de comer sua traquina, que lê lá sua super interessante, sua Galileuzinho, e já quer falar merda na internet a respeito das coisas que você não entende. Eu realmente não entendi aqui qual que é a relação da crença religiosa da pessoa com o resto. Realmente aqui eu não entendi qual a necessidade desse argumento. Enfim, uma das coisas que eu ouço falar bastante na internet é a respeito daquela metáfora da física quântica chamada gato de Schrödinger, né? Gato de Schrödinger não é uma metáfora, ele é um experimento mental. Uma metáfora é você utilizar as características de outro objeto para poder trazer características para um primeiro objeto. Então, um exemplo, o mundo é um palco. Isso é uma frase que está dizendo, o mundo não é um palco, o mundo é o mundo. Você está utilizando as características do objeto palco para falar sobre características do objeto mundo. O que o gato de Schrödinger ele é um experimento mental. Experimento mental, que em alemão foi onde surgiu essa ideia, chamada Gedankenexperiment, é uma aplicação das hipóteses físicas para a construção de uma sequência lógica de passos, explicar as consequências daquelas hipóteses. Então, eu não estou utilizando as características de outro objeto para poder explicar aquilo que está sendo feito. Eu estou utilizando as características do objeto em si, então, ou seja, da quântica em si, para falar sobre a quântica. A coisa é que, algumas vezes, esses experimentos não são fáceis de serem realizados. Por isso que você fala que é um experimento mental. Mas eles ajudam a iluminar características do próprio objeto. Consiste no seguinte, é uma caixa de metal, onde existe um gato ali dentro, né? E aí joga um veneno nessa caixa. E dependendo de como você observa essa caixa, o gato está vivo ou está morto ao mesmo tempo, né? Criando aí um paradoxo. Schrödinger usa essa metáfora justamente para exemplificar o quão complicada pode ser a física quântica. Mas agora tem bastante coisa que eu posso falar de física aqui. Schrödinger, ele fez o experimento mental do gato não para falar sobre o quão complicada é a mecânica quântica, mas sim porque ele tinha uma visão contrária à interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. Então isso já mostra que, ao contrário, ele estava fazendo o experimento do gato de Schrödinger como uma crítica à interpretação de Copenhagen. Em segundo lugar, a própria definição do que é o experimento está um pouco errada ali. Vamos explicar. O gato de Schrödinger está lá para transparecer uma característica na quântica que a gente chama que é a superposição quântica. Então, a ideia é que dois objetos podem ter, aparentemente, estados que são contraditórios ao mesmo tempo. Então, significa que, enquanto eu não medir o objeto, eu não posso dizer que ele está num estado ou no outro. Mas é muito importante você entender a diferença. Porque você pode falar o seguinte, não é que ele tem um estado e a gente não pode medir ele.
e por causa disso a gente não sabe se ele está em um outro. Porque a gente tem isso no mundo real. Eu posso pegar, botar uma carta de baralho e falar para você qual que é essa carta. Para você, enquanto você não olha, você não sabe qual que é a carta que eu escolhi. Então, você poderia achar que é isso que está dizendo o experimento essa coisa da superposição quântica. Mas não. A coisa bizarra é que, vamos imaginar que eu tenho objetos que se comportam de maneiras diferentes. Se ele tem a característica A, ele vai ir para a esquerda, e se ele tem a característica B, ele vai ir para a direita. No mundo clássico, ele ir para a esquerda ou para a direita, ele iria um ou para o outro. Mesmo se você não soubesse, se ele fosse para a esquerda, ele só interagir com as coisas que acontecem na esquerda, e se ele fosse para a direita, ele só interagia com as coisas que vão para a direita. Na mecânica quântica, enquanto eu não faço essa medida, a gente não consegue saber se ele vai para a direita ou para a esquerda, e ele vai interagir com os objetos que estão em ambos os lados. E isso é uma coisa que é aparentemente contraditória. Como uma coisa pode ir para os dois lados e interagir com as coisas que vão para os dois lados? E é isso que a gente consegue medir na mecânica quântica. E isso é importante, a gente consegue medir. Não é uma coisa, não é um fato que é uma ideia maluca, a gente consegue medir essas consequências. Isso está sendo medido. E essas medições, elas vêm da equação de Schrödinger, do próprio Schrödinger aqui. O Schrödinger é o cara que criou a equação que basicamente define a mecânica quântica, que é o equivalente às equações de Newton. Então, ele é o cara que conseguiu explicar isso. O problema dele é como a gente está falando da interpretação. O que é uma interpretação? Quando você olha, a gente tem que falar aqui de dois fatos. Eu tenho, em primeiro lugar, o que são os fatos duros de uma teoria. Então, basicamente, o que são as hipóteses e quais são os resultados mensuráveis dessa teoria. Como esses dados são mensuráveis, a gente não pode falar nada sobre eles. Eles acontecem e a gente vai ter todos eles vão ter o mesmo resultado. Independente do que você faça, porque como eu consigo medir a equação, uma teoria que eu tenho, ou ela concorda com os dados ou ela não concorda com os dados. É só isso que acontece. No entanto, uma interpretação é o quê? É o resto da parte que a gente não conseguiria medir, que são basicamente interpretações do quê? Dos efeitos secundários que não podem ser medidos pelaquela teoria e vão tentar explicar mecanismos que não podem ser medidos diretamente. Então isso é o que a gente fala que é interpretação. No mundo clássico não existem muitas interpretações na física, porque tudo pode ser medido. Na quântica, a partir do momento que você tem objetos que não podem ser medidos, surgiram diversas interpretações que vão tentar explicar, eles vão tentar trazer uma luz sobre áreas que não podem ser diretamente medidas para tentar explicar os efeitos e criar novas hipóteses para criar novos experimentos. Então você tem diversas interpretações que todas elas concordam naquilo que pode ser medido, então o efeito de como a partícula se comporta, todas elas concordam, mas em outras áreas elas não concordam. Então você tem a interpretação de Copenhagen, você tem a interpretação de muitos mundos, você tem a interpretação de Bohm, você tem diversas interpretações sobre a mecânica quântica que, nas medidas simples, elas têm que concordar, mas elas vão divergir em outros pontos. A interpretação de Copenhagen, que é a interpretação mais usual na física sobre a mecânica quântica, ela diz o seguinte, que enquanto eu não observo um corpo, enquanto eu vou lá e não faço uma medida naquele objeto, ele vai estar vivendo ele vai ter o comportamento das duas características que eu falei, de todas as características que a gente acha que aquele objeto vai ter. Então, ele pode, como eu falei antes, ir para a esquerda ou para a direita. E a partir do momento que eu faço uma observação, o universo vai colapsar em uma ou outra. Então significa que no momento que é feita a observação, os resultados vão colapsar ou para a esquerda ou para a direita. Schrödinger ele tinha um problema com essa interpretação. Então ele achava que isso não fazia sentido. Então ele fez um experimento mental onde ele pegou as características quânticas, ele ligou um sistema quântico e trouxe ele para um sistema macroscópico, para dizer que isso não faz sentido quando você passa para o sistema macroscópico, logo a sua interpretação não faz sentido. E de novo, a gente está discutindo a interpretação, não a quântica em si, porque a interpretação, como eu falei, ela se fala sobre os aspectos que não são mensuráveis. Então, o que o Schrödinger faz ali? Ele pega e fala, vamos botar numa caixa um gato. E com esse gato eu vou ligar um contador Geiger e colocar uma partícula radioativa. Uma partícula radioativa emite radiação
é uma propriedade quântica, então de maneira probabilística. A gente não sabe quando ela vai emitir. Então, enquanto ela não soltar radiação, não vai acontecer nada. Se esse contador Geiger detectar radiação, ele vai soltar um veneno que vai matar o gato. Enquanto você fechou e você não está observando diretamente aquele gato, você não consegue saber se a partícula emitiu radiação. Então, se o contador Geiger foi ativado ou não. Como você não consegue saber isso, o estado da partícula, a única coisa que você pode dizer sobre a partícula é que ela tem um estado que ela pode ter soltado radiação ou ela pode não ter soltado radiação. Então, naquele sistema, você não consegue saber se ela vai conviver simultaneamente nos dois sistemas onde você tem a radiação e você não tem a radiação. E como o gato vai estar vivo se não tem radiação e morto se tiver radiação, aquele gato que é um objeto macroscópico, ele vai estar, enquanto você não fez observação, a única coisa que você pode dizer é que ele vai estar convivendo num estado que é ou vivo ou morto. Então, Schrödinger fala isso é um absurdo, porque um gato não pode estar num estado ou vivo ou morto. Então, a interpretação de Copenhagen, que ele só vai ser vivo ou morto quando você faz observação, ou seja, quando ele colapsaria ou para um ou para outro, não faz sentido. Essa era a ideia de Schrödinger. Então, ele faz isso como uma tentativa de demonstração que a mecânica quântica da interpretação de Copenhagen não faz sentido. O que é diferente do que ele falou aqui, porque ele não está falando que dependendo da maneira que você olha, você via um ou o outro. Isso está errado. Isso foi algo que é uma interpretação muito errada sobre a mecânica quântica. Na verdade, é uma interpretação bastante errada sobre a dualidade partícula-onda do de Broglie, que eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Eu falei na live outro dia, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, que foi o que gerou dessas coisas de cura quântica. É uma interpretação errada sobre o princípio de de Broglie. Mas, então, quer dizer, a gente não está falando que a maneira que você observa faz você ver vivo ou morto. O que ele está dizendo é, enquanto você não observa, o melhor que você pode dizer é que o gato está num estado de ou vivo ou morto. É isso que pode se dizer. O interessante é que Schrödinger fez esse experimento numa tentativa de mostrar que a interpretação de Copenhagen não faz sentido, porque não faz sentido você colapsar somente após a medida. O mais interessante é que, hoje em dia, o experimento de Schrödinger ele é utilizado como uma explicação da interpretação de Copenhagen, porque nós tivemos outras indicações posteriores. É um fenômeno chamado decoerência, que foi basicamente estudado nos anos 80. Então, quem pode procura aqui, eu vou deixar aqui embaixo um link falando o que é a decoerência quântica, que é basicamente uma explicação de um possível fenômeno, como o mecanismo permitiria que a interação do sistema quântico com o medidor causaria o colapso da função de onda. Então é muito engraçado você ver que o experimento do Schrödinger, que foi feito como uma tentativa de desacreditar a interpretação de Copenhagen, hoje em dia ela é utilizada para explicar a interpretação de Copenhagen. Resumindo, está errado a explicação sobre o que é o experimento mental do gato Schrödinger. A mecânica quântica não diz, a interpretação de Copenhagen não diz que a maneira que você observa muda o objeto. Isso está completamente errado. O que ela diz é que a interação do objeto medido com o medidor causa o colapso da função de onda, que é o momento que se define se o objeto está um ou outro, se ele vai estar num estado ou no outro. E Schrödinger era um crítico da interpretação de Copenhagen. Beleza? Então vamos lá, continuar vendo aqui. A música demonstra isso pra gente, ou explica isso pra gente de uma maneira muito mais elegante, muito mais simples, muito mais bonita. Então, imagine, por exemplo, uma escala de Dó maior. Uma escala de Dó maior tem as seguintes notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E uma escala de Lá menor tem exatamente as mesmas notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O que é que muda então? Muda a maneira que você escolhe observar essas notas. É como se você tivesse uma bola pintada de duas cores. Aqui você tem a bola pintada de azul e aqui a bola pintada de vermelho. Se você observa assim, parece que essa bola é só vermelha. Se você observa assim, parece que essa bola é só azul. Então são exatamente as mesmas notas
sentimentos completamente diferentes. Aqui é importante voltar e aquilo que eu falei. Aqui, de novo, a interpretação errada que a mecânica quântica fala, que a maneira que você observa muda o objeto. Não, isso é uma interpretação errada do princípio de de Broglie. Então, é só para poder continuar dizendo que essa ideia que você tem uma bola dos dois lados, você observa um ou outro, e a maneira que você observa faz ver um ou outro, isso não é quântica. Estruturas completamente diferentes, justamente porque você decidiu observar de maneiras relativas, de maneiras diferentes, né? Na toa que se chama relativa menor. Talvez você não esteja entendendo muito bem, eu vou dar um exemplo para você com essa música do Satriani chamada Always With Me, Always With You, onde ele usa a escala maior e logo em seguida ele usa a escala menor, mudando completamente o sentimento por trás da música. Então você percebeu que só do fato do Satriani mudar a observação, né, da estrutura, continua sendo a mesma tonal, mas ele usa uma estrutura diferente, você percebe essa música de uma maneira completamente diferente, né? E essa metáfora do Schrödinger é muito melhor explicada através da música, né? Para quem chegou nesse ponto aqui, com tudo que eu falei antes já mostra. De novo, não é uma metáfora, é um experimento mental. E, de novo, o erro de falar que a quântica fala sobre a mudança, que a percepção muda o que está sendo medido. Isso, de novo, está errado. Então, Einstein, lá quando ele estava falando a respeito da física tradicional, já dizia, né, contra a física quântica, falando a respeito da física tradicional, contra a física quântica, ele dizia: Deus não joga dados com o universo, né? Em primeiro lugar, física tradicional, o termo correto que a gente fala é física clássica. Então a física não quântica é a física clássica. O que Einstein falava sobre Deus não joga dados com o universo é uma outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente está discutindo agora, é uma negação do aspecto probabilístico da mecânica quântica. Einstein acreditava num negócio que hoje em dia a gente chama que são variáveis ocultas, quer dizer, que a teoria fundamental quântica deveria ser determinística. Ela não seria probabilística. O fato que a gente enxerga que a probabilidade está acontecendo era uma falha nossa de não conseguir medir todos os dados. O mais engraçado é que hoje em dia a gente sabe que os aspectos probabilísticos, mais provavelmente, existem algumas pessoas que tentam ainda explicar através de variáveis determinísticas, mas vamos falar assim, 98% do campo físico consegue entender e suportar a evidência de que os dados probabilísticos são partes fundamentais da teoria. Então o fato de a gente achar que a probabilidade é uma falta de informação é uma percepção nossa errada, não da teoria física. Mas Einstein também não conseguia compreender muito bem a música, né? Lembre que quando ele foi tocar com Rubinstein, a música estava em 3/4 e o Einstein estava tocando em 4/4. O Rubinstein falou para o Einstein: "Ô Einstein, você não sabe contar, Einstein? A música está em 3/4", né? Então, dizem que essa história é verdade, não foi exatamente. Era uma passagem que era 3/4, 4/4 para 3/4, e o Einstein não conseguia fazer aquela passagem. Como, novamente, deve ser muito mais uma piada, porque Rubinstein e Einstein eram amigos, e o Einstein, sendo um físico famoso como ele era, seria esperado que ele conseguisse contar, mas saber música, apreciar música, é diferente de conseguir fazer isso. Então, é uma anedota engraçadinha sobre Einstein e Rubinstein. A mecânica quântica, ela vem muito daí. Inclusive no campo harmônico, você pode escolher diversas óticas diferentes, né? Essa é a ótica diatônica, mas eu posso escolher 7 óticas dentro do campo harmônico, e aí eu transformo esse campo harmônico em modal. Então, dependendo de onde eu parto, óticas diferentes. Se eu parto de Dó, jônio; se eu parto de Ré, dórico; se eu parto de Mi, frígio; se eu parto de Fá, lídio; se eu parto de Sol, mixolídio; se eu parto de Lá, eólio; se eu parto de Si, lócrio, né? Então esse aí é um termo mais técnico, talvez você não esteja entendendo muito bem. Se você for um professor de música, passe esse tipo de ótica para os seus alunos. É interessante que eles possam perceber a música dessa maneira, né? Lembre-se que a tríade, maior e menor, é exatamente a mesma coisa. O intervalo entre a tônica e a quinta é exatamente o mesmo. O que muda é a ótica por dentro, a ótica da terça.
Na matemática tradicional, a ordem dos fatores não altera o produto. Na matemática da tríade, a ordem dos fatores condiciona o produto. E é aí que muda completamente da física tradicional para a física quântica. Hein? Aqui é um pouquinho, novamente, é um pouquinho mais complicado se explicar. Na matemática tradicional, a ordem dos fatores não se altera o produto, isso a gente está falando simplesmente nas matemáticas, onde nas sistemas de propriedades, onde a comutividade não é uma propriedade válida. Todo mundo aqui que já fez colegial já estudou outros sistemas matemáticos onde não existe comutação, por exemplo, na multiplicação. Se você já estudou matrizes no seu colegial, a matriz A vezes a matriz B não é igual, para a maior parte dos casos, a matriz B vezes a matriz A, porque ele é um sistema não comutativo. Então, a matemática tradicional é a mesma matemática da matemática quântica. Tudo isso só depende do corpo que você está estudando. E essa parte de condicionar, isso não faz sentido nenhum que ele está falando em relação à quântica mesmo. Né? Bom, enfim, se você é um curioso e você não está entendendo nada do que eu estou falando, você pode entender da seguinte maneira. Se você, dependendo de como você observa uma situação, você pode mudar completamente a situação. Dependendo de como você fala um bom dia para uma pessoa, essa pessoa muda completamente para você. Dependendo de como você é agressivo ou bondoso com uma pessoa, você muda completamente a situação. Então, se você não está entendendo aquilo que eu estou falando, observe por essa ótica. De novo, pode ser uma boa lição de bons modos e de convivência com os outros seres humanos, mas isso não tem nada a ver com a quântica. Isso é uma interpretação completamente errada que levaram a todas essas áreas que utilizam o nome de quântica simplesmente para poder lucrar em cima disso. Não tem nenhuma relação com a quântica, né? Então, por favor, se tem um resultado desse vídeo tirem da cabeça a ideia que o seu ato como observador muda, como você observa muda o efeito. Não, isso não tem nada a ver. Significa simplesmente que a definição, o colapso é feito a partir do momento da medição. E a medição não está falando você observador. Pode ser a medição, quando a gente fala, pode ser você olhando, se fosse possível, obviamente, mas também a medição de um contador, como o contador Geiger no caso do gato Schrödinger, ou como a medição como um detector de partículas de chuveiros cósmicos. Então, observação é o que determina, não, basicamente, a observação. Não existe um ato ativo do observador ao fazer isso. Se você é um ateuzinho que está tomando sua traquina e o seu todinho agora mesmo, fique quieto. Você acabou de ler a porra da sua Galileu, do seu super interessante, e você está querendo explicar coisas que você nem sequer compreende, entendeu? Com o seu conhecimento de MEC, com o seu conhecimento de primário. Tá bom? Então fique... Então, novamente, é até irônico você falar, eu não quero entrar na questão sobre religiosidade, mas é muito engraçado a prepotência que ele fala, que você acabou de ler, sendo que nenhuma das explicações que ele deu sobre quântica estão certas ao longo do vídeo. Eu acho que isso é um fator muito importante de se falar, que as pessoas acham que física é algo que surge da cabeça deles enquanto é uma ciência experimental. E eu achei bastante irônico isso, de trazer um ataque ad hominem, a pessoa, seu ateuzinho, você não pode falar nada, em relação a um fato que são, como eu falei, são medidas físicas e não tem nenhuma relação passada por trás, e principalmente quando as explicações que ele deu por todo o resto do vídeo estão erradas. Fique quieto. Nem tudo que sai da sua boquinha de ateuzinho é uma pérola. Na realidade, são só bostas, né? É isso que sai da sua boca. Bom, você, professor de música, ensine por essa ótica, que é uma ótica bastante interessante, né? Você, ateuzinho, fique quieto. E você que não entendeu nada, continue sem entender nada. Independente da opção religiosa da pessoa, isso não deveria ser um fator que mudaria o direito dela de dar opinião sobre isso, como a gente está falando sobre ciência. Ciência é um aspecto experimental, não pessoal. Então,
Diversos físicos proeminentes e dos maiores físicos do século XX são ateus, outros não são, e ambos, isso não é uma questão na discussão entre eles. Então, eu realmente não consigo entender o que foi ser dito aqui nessa parte. Então, eu só queria, novamente, utilizar isso aqui para poder ajudar a explicar o porquê isso é um fato errado. É muito preocupante, do meu ponto de vista, alguém que é recomendado pelo presidente fazer vídeos que basicamente não tem nenhum acerto em relação à física e passando um ar de autoridade em relação a isso. Por isso que eu resolvi fazer isso aqui. E vocês me mandaram outros vídeos de outras pessoas que estão nessa lista, que tentam utilizar a física para passar um ar de autoridade e que eu vou acabar falando sobre eles em algum momento como uma maneira de explicar a física para vocês. Deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, me responda uma pergunta ali. Existem outras situações que vocês veem as pessoas utilizando esse argumento de que a quântica é uma explicação da mudança da pessoa observando o que está sendo observado? E onde vocês viram isso? Em que situação? Me conta aqui embaixo para a gente poder falar mais sobre isso. Eu vou continuar fazendo esses vídeos, como eu falei. Se inscrevam aqui no canal, apertem também o sininho para vocês poderem saber quando eu lanço novos vídeos. E espero ver vocês nos próximos vídeos. E falou!